Olá, nós estamos aqui no Interleges com João Henrique Gouveia, coordenador substituto do programa Interleges. João, muito obrigado por receber a equipe do Pró-Legislativo. Por nada. O que o Interleges faz para aproximar a sociedade das casas legislativas, Gouveia? Márcia, a alma do programa Interleges é exatamente a aproximação do cidadão do Poder Legislativo, né? A existência do portal modelo do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, nas casas, principalmente, não são só esses os produtos de tecnologia oferecidos, mas esses dois são exatamente os sistemas que dão transparência às ações legislativas da Câmara, né? É através desses sistemas que o cidadão toma conhecimento do processo legislativo, da tramitação das matérias, do andamento da vida da Câmara Legislativa, e isso normalmente já faz com que o cidadão se aproxime da casa. Perfeito. Gouveia, falando sobre sites dos legislativos, você acha que existe uma ausência nos portais de transparência ou até mesmo ausência de portais nas casas legislativas? Certamente. O programa Interleges já fez um estudo a esse respeito, eu não me recordo, acredito que em 2014 ou 2015, e a época o que foi levantado é que aproximadamente 50% das casas legislativas do país não tinham nenhuma presença na internet, nem um portal próprio, nem ao menos uma página no Facebook. Então era uma ausência bastante significativa. Gouveia, você acha que essa ausência é ainda maior nas câmaras municipais? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. As câmaras, pela natureza, trabalhar em municípios muitas vezes menores, elas têm menos recursos, não têm orçamento, não têm equipe. Quando tem equipe, muitas vezes a equipe não é especializada ou não é suficiente para cuidar de todos os assuntos da casa. E com isso, consequentemente, elas têm muito menos opções do que as casas da esfera estadual ou da esfera federal. Perfeito. Gouveia, como envolver o cidadão, como fazer o cidadão interagir, né, com o poder legislativo, Senado, Câmara, Assembleias e, novamente, aí as câmaras municipais? Eu acredito, Márcia, que o primeiro passo aí seja a intenção dos parlamentares da participação, né? Existem instrumentos, como eu disse já, o Interleges disponibiliza o portal modelo, disponibiliza o SAPL, disponibiliza agora também a ferramenta e-democracia, desenvolvida pela Câmara dos Deputados, visando exatamente a participação do cidadão nas proposições. Certo? A casa, hoje esse produto também já é hospedado pelo programa Interleges disponibilizado para as casas. Elas podem, ao lançar uma proposição legislativa, lançar isso, disponibilizar no e-democracia e, através disso, permitir a participação direta do cidadão com comentários, críticas, sugestões, né, dentro de cada proposição. Certo. Você, na sua opinião, falando novamente aí em câmaras municipais, estão precisando se modernizar, Gouveia? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acredito que todo o poder público precisa se modernizar. Mas, novamente, à medida que a gente vai descendo para a esfera municipal, os recursos vão sendo mais escassos e isso torna mais difícil. A gente vê muitas casas que não têm condição, não têm os sistemas, não têm condição de manter os sistemas lá, não tem equipes lá para manter os sistemas. Algumas casas têm dificuldade, inclusive, para o uso dos sistemas. O programa Interleges oferece capacitação nos produtos que ele disponibiliza e hospeda aqui, mas com certeza o Poder Legislativo precisa de muita modernização. E inovação, inclusive, não só modernização no sentido de trazer tecnologia, mas trazer inovação, trazer ideias inovadoras para dentro do âmbito do Poder Legislativo. Dentro disso que você acabou de falar para a gente, Gouveia, falando de vereadores, né, câmaras municipais, vereadores, eles precisam de se capacitar melhor, Gouveia, para, enfim, para lidar melhor aí com as redes sociais, com os portais? Você acha que... Com certeza. Eu costumo dizer, eu tenho um tempo já de trabalho razoável, eu costumo dizer sempre que quem assume uma cadeira, quem passa por uma nova atribuição profissional, normalmente não está pronto para aquela nova atribuição.
com o vereador, isso acontece muitas vezes. O vereador no primeiro mandato normalmente não tem conhecimento do que é ser um vereador, né? Além disso, as mídias sociais são algo relativamente novo, não é novidade, mas para muitos, especialmente em cidades mais do interior, com menos conexão, menos hábito, né, o uso das redes sociais não é algo tão conhecido e tão difundido. É importantíssimo, sim, a capacitação e o conhecimento do uso das redes sociais. Eu acredito que as eleições de 2018 comprovaram isso, né? Com certeza. E você não acha que assim, o vereador, você acabou de falar, né? Ele precisa de capacitação. Normalmente o primeiro mandato, a gente às vezes vê o que acontece muito, né? Enfim, um mandato de 4 anos, a pessoa se capacita, aí termina o mandato, né? E não se reelege. Isso prejudica o andar da casa, né? Enfim, o trabalho da casa. Você acha que prejudica, Gouveia? Eu acredito que sim. O programa Interleges, também na época de entre 2013 e 2015, ele chegou a preparar uma proposta de um programa de integração de vereadores com o intuito de convidar, distribuir turmas com apoio das assembleias legislativas e executar uma ação de capacitação exatamente para um projeto de boas-vindas dos vereadores de primeiro mandato. Exatamente para aqueles vereadores que nunca tinham sido vereadores e normalmente chegam nas casas sem ter muita certeza de qual é o papel dele. Certo? A gente vê muitos casos de vereadores que se consideram subordinados à prefeitura municipal, por exemplo, que na verdade o papel dele é de fiscalização. Né? Ele não pode estar subordinado a uma prefeitura. Perfeito. E, Gouveia, parceria do Interleges com o Laboratório Hacker. Como é que... E a colocação do portal E-Democracia para as câmaras. Como é que está isso, Gouveia? Tá, o Laboratório Hacker é um parceiro do programa Interleges, acredito que desde o seu nascimento, né? A nossa conversa com eles é muito próxima, até porque a filosofia de trabalho do Laboratório Hacker é muito próxima da filosofia de trabalho da equipe de tecnologia do programa Interleges, né? Foco em soluções em software livre que podem ser distribuídas sem custos para as casas, a casa que tiver interesse pode utilizar. E exatamente em relação ao E-Democracia, a parceria foi firmada formalmente e o E-Democracia hoje já é distribuído para as casas legislativas pelo programa Interleges. Qualquer casa que tenha interesse, que já tenha convênio, basta um ofício do presidente da casa solicitando a disponibilização de uma instância, de uma cópia do E-Democracia, e a democracia vai ser disponibilizada para a casa automaticamente. Perfeito. E aí capacitar, né, os deputados Sim. e vereadores a usar esses programas, né, João? Exatamente. O programa Interleges trabalha com alguns pilares, né, certo? A tecnologia, que hoje é uma base para qualquer tipo de negócio, nenhum negócio hoje se desenvolve realmente sem o uso da tecnologia. A informação, que também é imprescindível para qualquer ramo de negócio, para tomada de decisão. A comunicação, certo? E para uma Câmara Municipal, para uma Assembleia, para o Poder Legislativo, a comunicação é essencial para dar transparência ao que a casa está fazendo. E a capacitação. Esses são os 4 pilares do programa Interleges, desde o seu nascimento. Para a gente terminar essa entrevista, Gouveia, me diga o que você acha, você falou em comunicação, como é que você acha que anda, como é que está a comunicação dos legislativos? Tirando novamente, né, Senado e Câmara, que a gente sabe que vão muito bem, né? Quer dizer, é o que a gente acha das outras casas, começando pelas câmaras. Como é que anda a comunicação deles? Eu acho que é algo que precisa muito ser aprimorado ainda. Já existe bastante, nós vemos várias iniciativas de rádio câmara, TV câmara, esse tipo de coisa, mas acho que tem muito ainda que ser aprimorado, certo? Tanto no sentido da criação dos canais de comunicação, quanto no uso dos canais de comunicação existentes, certo? Muitas casas ainda, por exemplo, não fazem a transmissão da sessão ao vivo, nem ao menos gravam a sessão e disponibilizam posteriormente. Então, para muitas casas, para muitos cidadãos no país, o que acontece dentro da Casa Legislativa ainda é um mistério. Um segredo. Ainda é um segredo. E apesar de não ser algo secreto, o cidadão não tem a visão do que está acontecendo dentro da casa. E hoje, inclusive, já tem soluções que permitem que a casa faça isso de forma fácil, barata,
né? Então tem vários recursos, tem o uso da transmissão da própria sessão, o uso das mídias sociais, o uso de portais. Eu acredito que a comunicação também é algo que precisa ser muito aprimorado. João Henrique Gouveia, coordenador substituto do programa Interleges. Obrigada por receber a equipe do portal Pró Legislativo da sucursal aqui de Brasília. Muito obrigada, Gouveia. Obrigado.